hoje é a continuação da trilogia cósmica do C.S. Lewis, que a gente falou no último vídeo sobre a trilogia cósmica do volume 1, onde vimos o Além do Planeta Silencioso, e agora vamos falar sobre o segundo livro, que é o Perelandra, tá? Nesse livro, a aventura agora se passa em outro planeta, tá? Não é mais em Marte. A gente viu no primeiro que a aventura se passou em Malacandra, né? O nome que era dado a Marte naquele livro. Nesse vai se passar em Perelandra, que é o planeta Vênus, tá? Dessa vez, o Sr. Ransom não vai ser sequestrado, como no último livro, no primeiro livro que a gente falou. No primeiro livro ele foi abduzido pelo Weston e pelo companheiro dele e acabou lá em Malacandra. Nesse livro agora, em Perelandra, o Sr. Ransom vai de livre e espontânea vontade a serviço do Mal-el-Dil, que nós já falamos sobre esse personagem no livro anterior também, né? Vai aparecer citando a respeito dele em Perelandra, e ele vai de livre e espontânea vontade numa missão para o Mal-el-Dil até Perelandra, tá? E quando chega em Perelandra, vai ter todo aquele momento de descrição do planeta, de como é a dinâmica do lugar. E isso é importante prestar bem atenção nas descrições que o C.S. Lewis faz, para que você entenda a respeito da geografia do espaço, né? No caso, a geografia daquele planeta, né? No caso da história. Você vai ver certas distinções entre as ilhas flutuantes, que ele vai acabar descrevendo como é que funciona, sobre a terra fixa, e algumas coisas que estão relacionadas a algumas ordens deixadas àquele planeta, como sendo ordens divinas, né, para que aquele povo cumpra, tá? Então ele vai encontrar-se com os primeiros habitantes de Perelandra. No caso, o Ransom, assim que ele chega em Perelandra, ele vai passar por um período ali sozinho no planeta e vai acabar encontrando-se depois com uma senhora verde, que é assim que ela é descrita no texto, a senhora verde, né? E essa senhora, ela acaba que ela se separou em algum momento ali, antes de encontrar com o Ransom. Ela se separou do seu companheiro, né, do rei, que ela chama de rei, o seu esposo. E aí ela vai passar esse período separada desse rei, em busca desse rei, e está sendo acompanhada pelo Sr. Ransom, que vai ali fazer distinções entre como é a vida em Tucalandra, no caso aqui na Terra, e aquilo que se encontra em Perelandra. E é interessante a maneira que o C.S. Lewis descreve nessa história esse tipo de relação que ele vai desenvolvendo ali com aquela mulher, né? E nos leva, a leitura do texto vai nos levando a refletir sobre a nossa conduta como seres humanos, tá? Vai nos levar também a pensar como nós nos comportamos com relação à nossa natureza, ao nosso meio ambiente, a nossas relações humanas, né, entre os humanos. E também vai aparecer ainda aí personagens do livro anterior, no caso o Sr. Weston, que é aquele físico, o gordinho lá de Malacandra, né? No caso que sequestrou o Ransom para Malacandra. Ele vai aparecer também nesse livro em Perelandra, tá?
Mas eu não vou falar muito a respeito do que vai acontecer, porque a maioria do drama que vai se passar no livro, e a parte que a gente pode dizer assim, as mais empolgantes do livro, vai se passar justamente nesse, a gente pode chamar de duelo entre Ransom e Weston, né? Que no livro a gente vai perceber que não é bem o Weston que está ali, mas é o Weston, e tem essa mistura de personagens, né? Uma coisa interessante também é que à medida que a trama vai se desenrolando, você vai percebendo algumas relações do texto com textos bíblicos que falam a respeito da criação, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, basicamente o comecinho da Bíblia ali no livro de Gênesis. Você tem como traçar alguns paralelos ali entre o Gênesis e aquilo que vai estar se desenrolando na história, e também dos evangelhos, quando trata a respeito da pessoa de Jesus, da crucificação, o motivo da crucificação e tudo mais. Tem alguns paralelos ali que a gente vai encontrar nesse texto. Não que seja obrigado você conhecer o texto bíblico para entender aquilo que está se passando na trama, não. Mas se você compreender a respeito do texto bíblico, né, se você conseguir entender aquilo que está se passando no texto bíblico, fica mais fácil você fazer essas associações com o texto de Perelandra, tá? No mais, é um texto bem profundo, tá? Eu achei ele bem mais, assim, nos leva a pensar mais a respeito de nossa vida do que no primeiro livro, tá? Esse texto de Perelandra, ele é bem mais profundo, bem filosófico em certas partes, né? Leva você a refletir mesmo sobre sua conduta como ser humano, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo, Perelandra, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou da dica, deixa seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito.